Entrevista com o professor Marco Dessoni, advogado e autor da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, consultor, palestrante e mediador na área de relações de consumo. Tema: dano moral decorrente do desvio produtivo do consumidor. Dr. Marcos, o senhor poderia nos contar como desenvolveu a teoria do desvio produtivo do consumidor? Isso nasceu da minha vivência enquanto consumidor no ano de 2005. Era um fenômeno que eu vivenciava, assim como todos os consumidores vivenciavam, e eu senti necessidade de começar a estudar para explicar esse fenômeno. Então, na época, eu estava começando a desenvolver um código de atendimento ao consumidor e, no escopo desse código, eu verifiquei que eu poderia desenvolver esse fenômeno, que posteriormente eu denominei de desvio dos recursos produtivos do consumidor, enquanto um novo dano que afetava a vida do consumidor. Então isso nasceu daí, depois passou eu desenvolver enquanto um trabalho de conclusão de um curso na área do direito. Em seguida eu lancei isso como um livro e daí a coisa foi crescendo, né? E de que forma se dá o prejuízo do tempo desperdiçado e da vida alterada? Pois é, isso aí é o resumo da teoria, né? A teoria, ela sustenta que todas as vezes que o consumidor precisa se desviar das suas atividades existenciais e desperdiçar tempo de vida, né, para tentar resolver problemas de consumo que não deveriam existir, como, por exemplo, produtos e serviços com vícios ou defeitos, práticas abusivas, nessas situações o consumidor necessariamente sofre um dano de natureza, um dano extrapatrimonial, de natureza existencial, corriqueiramente chamado de dano moral, no caso lato sensu. Então, o prejuízo que o consumidor sofre nessas situações, ele decorre de duas questões. A primeira, o tempo, né? De qual tempo nós estamos falando? De tempo de vida, né? De tempo existencial. Esse tempo, que é bem jurídico, ele tem três características. O tempo é finito, o tempo é inacumulável e o tempo é irrecuperável. Então, esse tempo, enquanto bem jurídico, toda vez que ele é desperdiçado na vida da pessoa consumidora, ele não pode ser recuperado, portanto, o prejuízo é inequívoco. Por outro lado, todas as vezes que o consumidor precisa se desviar de atividades, especialmente as existenciais, como trabalho, estudo, descanso, lazer, convívio social, ele se desvia para resolver um problema que não deveria existir, um problema de consumo. E ele vai tentar, em algum momento, repor a atividade que ele deixou de realizar naquele momento. Por exemplo, ele recebe uma cobrança indevida e o valor é até pequeno, mas ele vai tentar o cancelamento dessa cobrança indevida, por exemplo, com a operadora de telefonia, né? Então ele vai perder 40 minutos aqui, 50 colar, e mais 30, e mais 1 hora, e mais 2 horas, isso vai se acumulando. O consumidor, ele vai realizar essas tentativas de cancelamento da cobrança indevida, né, nesse nosso exemplo, por exemplo, no momento de lazer. Então ele vai deixar para realizar o seu lazer num outro momento. Só que para realizar esse lazer que ele adiou hoje para realizá-lo num segundo momento, há um deslocamento da próxima atividade. E no momento que ele vai realizar o lazer ou o trabalho, naquele outro momento ele desloca uma segunda atividade, uma terceira, até que a vida se acaba. E a pessoa não consegue realizar todas as atividades porque o tempo de vida é finito. Então, resumindo, o prejuízo do consumidor nessas situações decorre da irrecuperabilidade desse tempo e da situação em que todas as vezes que se adia uma atividade existencial, ela desloca uma próxima atividade quando você quiser compensar, né? E isso vai acontecendo sucessivamente até que acaba o tempo de vida. Então a teoria, assim, em resumo, traz essa situação e mostrando inclusive que o consumidor também pode sofrer nesses eventos de desvio produtivo, danos materiais, seja dano emergente, seja lucro cessante. Por quê? Porque ele normalmente tem que gastar um telefone, às vezes tem que pegar um táxi, às vezes tem que contratar um advogado, então ele tem uma despesa, ele tem, né, um custo que é material, que
porque ele, se for comprovado, ele pode buscar a reparação disso. Ele também pode ter um lucro cessante. De repente, nesse momento em que ele foi resolver um problema, ele perdeu um contrato de trabalho. Então, se ele comprovar que ele teve esse prejuízo material, então o desvio produtivo também acarreta nessas situações a possibilidade de indenização desses danos de origem patrimonial. Então, o prejuízo, em resumo, seria moral e, em algumas situações, também material. E existe jurisprudência sedimentada na aplicação do desvio produtivo? A partir de 2011, quando a teoria foi publicada, começaram a surgir os primeiros precedentes judiciais e me recordo bem em 2013, quando surgiu o primeiro caso julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, aplicando expressamente a teoria do desvio produtivo do consumidor para condenar um mau fornecedor a indenizar uma consumidora por danos morais. Sempre o dano moral lato sensu nesse sentido, né? E a partir daí, né, começaram a aumentar o número de julgados aplicando a teoria, até que em março deste ano, 2018, eu fiz uma pesquisa no site de todos os tribunais brasileiros para verificar como é que estava o crescimento dessa jurisprudência aplicando expressamente a teoria do desvio produtivo. E verifiquei que em março do ano da pesquisa, que foi esse ano, nós já tínhamos mais de 2.000 decisões, né, de 20 tribunais brasileiros aplicando expressamente a teoria. Portanto, pode-se dizer que hoje já existe uma nascente jurisprudência brasileira aplicando a teoria do desvio produtivo do consumidor. E como fica o entendimento do mero aborrecimento nesse caso? Pois é, o que se convencionou chamar de jurisprudência do mero aborrecimento, que era a jurisprudência dominante até 2011, 2012, quando houve o lançamento da primeira edição desse livro, né, que traz a teoria do desvio produtivo do consumidor. Essa jurisprudência tradicional de todos os tribunais brasileiros, ela dizia o seguinte, que esse périplo, né, essa via crucis pela qual o consumidor precisa passar para tentar resolver os problemas de consumo, que elas evidenciavam situações que não eram tão intensas e duradouras o suficiente para gerar um abalo psicológico e assim configurar o dano moral indenizável, né? Isso que dizia a jurisprudência, só que com o advento da teoria do desvio produtivo, os tribunais passaram a ter uma base jurídica, no caso uma base doutrinária, para modificar o seu entendimento, uma vez que a teoria traz essa grande inovação de mostrar que existem, didaticamente falando, né, dois tempos, essencialmente falando de uma maneira epistemológica. Existe o tempo fato jurídico em sentido estrito ordinário, que é o tempo que flecha a vida, o tempo que flui, que é medido pelos relógios, e existe um outro tempo, e eu insisto didaticamente falando, né, que é o tempo duração, que é o tempo de vida, o tempo existencial das pessoas. E esse tempo nunca foi valorizado pelo direito, né? E a teoria trouxe essa grande inovação de dizer esse tempo que é um tempo pessoal, tempo subjetivo, ele é um bem jurídico, ele é um bem da vida. Por quê? Porque tempo, né? O tempo é o suporte implícito da vida e a vida se constitui de atividades existenciais, como trabalho, estudo, descanso, lazer, convívio social e outras. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte, que tempo é vida e a vida se constitui dessas atividades. Então, quando a teoria vem e apresenta essa inovação de que o que é lesado nessas situações que eu chamo de desvio produtivo, né, é o bem, né, é o bem da vida, chamado tempo de vida, que há uma lesão efetiva. Há uma lesão efetiva. Então, com essa inovação, os tribunais passam a poder verificar que essa jurisprudência não se sustenta mais do mero aborrecimento, porque essas situações do consumidor não têm relação com a violação da integridade psicofísica do consumidor, né? Na situação de desvio produtivo, o bem jurídico violado não é a integridade psicofísica, mas sim o tempo vital e as atividades existenciais.
Daí a inovação e daí a possibilidade de se rever essa jurisprudência tradicional que se convencionou chamar de jurisprudência do mero aborrecimento. E qual seria o tempo razoável para configurar o dano decorrente do desvio produtivo e em que situações se pode pedir a indenização? Olha, dizer em tempo razoável é uma pergunta muito difícil, de difícil resposta, tanto por mim quanto pelos julgadores, porque tudo depende da situação, né? Às vezes um serviço que se realiza de forma muito rápida, como por exemplo, uma viagem aérea que dura 40 minutos, né? Se você vai fazer uma viagem aérea que dura 40 minutos, que é um serviço, né, prestado pelas companhias aéreas, não me parece razoável que a pessoa perca 1, 2, 3 horas esperando pelo voo que atrasou, se o voo em si vai durar só 40 minutos. Agora, por outro lado, nós podemos imaginar uma situação em que ela requer realmente mais tempo para ser solucionada, né? Então, tempo razoável tem que ser aferido caso a caso, né? Em cada situação. Agora, com certeza não serão quaisquer 15 minutos, né? Qualquer meia hora que vai configurar o dano, que eu chamo de dano extrapatrimonial de natureza existencial indenizável, né? Corriqueiramente chamado de dano moral lato sensu. E quais as principais mudanças trazidas para a relação de consumo com o advento da sua teoria e com o seu livro, né? Como o seu livro pode contribuir para um novo comportamento e entendimento jurídico? Olha, a teoria, é difícil o próprio autor dizer isso, mas a teoria está trazendo uma grande inovação nas relações de consumo, nas relações sociais, porque, de uma certa forma, ela exige eficiência e eficácia dos fornecedores, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei muito boa, uma lei brasileira excelente, reconhecidamente excelente, ele impõe aos fornecedores uma série de deveres legais, como, por exemplo, o dever de qualidade e adequação, de qualidade e segurança, né, de resolução dos vícios, dos defeitos, de indenizar o consumidor quando não é possível se sanar um vício. Enfim, há uma série, né, o dever da boa-fé, entre tantos outros. Então, se existem todos esses deveres e aparentemente não estão sendo cumpridos a ponto de gerar, né, esse desvio produtivo do consumidor, né, desvio dos recursos produtivos do consumidor para resolver problemas, repito, de consumo que não deveriam existir, a teoria, a partir do momento em que ela é reconhecida e começa a ser aplicada como vem sendo aplicada, ela traz uma mudança social, né, a partir das relações de consumo, porque os fornecedores vão perceber que eles precisam respeitar a lei, no caso o Código de Defesa do Consumidor, né, cumprindo aqueles seus deveres legais, de forma que não causem vamos chamar de um novo dano, né, porque ele foi recentemente identificado pela teoria, que seria esse dano decorrente das situações de desvio produtivo do consumidor. Então, nesse sentido, ela começa a causar uma transformação, especialmente exigindo eficiência dos fornecedores na resolução dos problemas de consumo que naturalmente existem numa sociedade, né? Doutor, o senhor gostaria de acrescentar algo, de falar alguma coisa a mais a respeito do livro? Eu poderia acrescentar, que talvez eu não tenha lembrado de falar no momento, quais seriam as situações, né, em que se verifica, em regra, a ocorrência do desvio produtivo. Por exemplo, fila de banco é um dos exemplos mais clássicos, né? O consumidor entra na agência bancária e lá tem 10 guichês, né, montados, só que somente 1 ou 2 estão abertos para atendimento público. Então, nessas situações, e aí começa a se formar uma fila às vezes gigantesca, e a pessoa consumidora, em geral, vai à agência bancária no seu horário de almoço, né? E a pessoa, em geral, tem 1 hora de almoço, em média é isso. Então, o que acontece? A pessoa consumidora vai para o banco, né, vê aquele monte de caixa, só tem 2 abertos, e aquela fila enorme se formando e aumentando,
e a pessoa vê o seu horário de almoço todo passar e ela não almoçou, não descansou um pouco e desperdiçou tempo que ela não recupera mais naquela fila e ela deixou de realizar uma atividade existencial que é se alimentar, né? Então fica caracterizado o dano, né? Uma outra situação seria receber em casa, por exemplo, um cartão de crédito que a pessoa consumidora não solicitou. Ela não quer aquele cartão de crédito. Só que, nessas situações, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Isso é prática abusiva, não pode ser feito. Então, quando ela recebe aquilo, se o consumidor é uma pessoa juridicamente vulnerável, ela vai tentar cancelar um cartão que nem precisava. Se a prática é abusiva, ela é ilícita. Então, não precisaria se buscar esse cancelamento. Mas a pessoa, às vezes, não conhece a lei e vai tentar cancelar o cartão e aí começa a desperdiçar tempo de vida, né, e se desviar das suas atividades existenciais. Né? Normalmente, do trabalho, do estudo, do descanso, são as atividades mais prejudicadas. Um terceiro exemplo, e para ficarmos nisso, a pessoa tem que trabalhar fora e, de repente, ela tem que, ao mesmo tempo, aguardar um atendimento em casa. Porque em casa não foi marcado um horário para ela receber aquele profissional que vai voltar para refazer um serviço mal feito, ou a pessoa tem que aguardar a entrega de um produto e a empresa não marca a hora. Algumas marcam o período, mas o certo seria marcar um horário, ou de meio-dia, 1, por exemplo, né, para que a pessoa não desperdiçasse tempo e nem se desviasse da sua vida. Mas não é assim que acontece em geral. Então, é um exemplo, né, também, eu diria, clássico, em que ocorre o desvio produtivo com o prejuízo do dano moral lato sensu. A pessoa tem a sua vida, né, alterada e o seu tempo desperdiçado. Então, ficam algumas considerações aí, agradecendo a entrevista, a gentileza do IMB. Muito obrigado. Muito obrigada. O IMB agradece.